Olá, concursando, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com o professor Douglas de Souza. E nessa aula nós iremos estudar funções compostas, certo? Estamos na aula 5. Lembra que a gente já viu basicamente quase tudo sobre funções. A gente definiu função, estudou o domínio, estudou a imagem, contradomínio, quando é que a função é par, quando é que ela é ímpar, função bijetora, injetora, sobrejetora, certo? A gente classificou as funções. Usamos o teste da reta vertical para identificar se um determinado gráfico corresponde ou não a uma função. Depois disso, a gente estudou as funções polinomiais do primeiro e segundo grau, a função exponencial, logarítmica e modular, onde eu relembrei as inequações e equações exponenciais, logarítmicas e modulares, certo? Nessa aula, assim como na posterior, na aula 6, que será sobre função inversa, a gente terá que fazer uso dessas propriedades que a gente aprendeu anteriormente. Então, eu preciso que você saiba o que é uma função par, o que é uma função ímpar, certo? Para que a gente faça a composição dessas funções e que a gente saiba bem, esteja bem fixado na nossa mente o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem, principalmente para essa aula, nesse bloco, nessa nossa missão 1 de função composta, certo? Então, basicamente, a gente vai querer compor duas funções. Então, vamos considerar, eu vou usar a primeira definição, vamos considerar uma função f. E essa função f vai estar definida de A em B. O que está dizendo aqui? O domínio dela é A e o contradomínio é B. E a minha função g, que vai estar definida, quando eu colocar dois pontos, é definida de B em C. Ou seja, agora, o domínio dela é B e o contradomínio dela é C. Note uma coisa, o domínio de uma é o contradomínio da outra, porque vê, A está definida de A, perdão, F está definida de A em B e G está definida de B em C, certo? Então vamos começar aqui. Vamos começar uma ideia bem primitiva. Eu tenho o conjunto A, tem vários elementos, aqui é o conjunto A. Vou colocar só alguns. Eu tenho aqui o conjunto B, joia. E eu tenho aqui o conjunto C. Se precisar colocar mais elementos, depois eu coloco. Bom, quem é a função f? A função f é quem manda as flechas desse conjunto para o conjunto B. Então, o B aqui é o conjunto C. Ele faz o papel, nessa função, nesse enquadramento, ele faz o papel de contradomínio. Então, A vai mandar. Maravilha. Recorda que o A não pode deixar de mandar nenhum elemento, mas o B pode, tranquilamente. Então, essa definição aqui é a função de A em B, que eu chamei ela de f. E o que é a C? A C agora vai mandar de B para C. E o que é a G, perdão? Ela vai mandar do conjunto B para o conjunto C. Então, é uma coisa desse tipo. Maravilha. Ok. Beleza, joia. Acho que está bonito o desenho. Agora, essa função que manda a flecha de B para C é a minha função G. Eu quero agora uma função que vá de A, diretamente de A, esse meu conjunto aqui, sem passar, entre aspas, pelo B. Ou seja, eu quero uma função que vá direto para o C. Mais ou menos assim. Pronto. Essa função aqui é a que eu chamo de função composta, quando ela passa direto do domínio de uma para a imagem final, certo? Então, vou definir essa função aqui como h de x. E essa h aqui, eu vou chamar ela de função composta. Então, essa seria a ideia primitiva. Então, a notação de função composta, eu posso escrever assim, ó, h de x é igual a composta de f com g. Beleza. E o que é, ou você pode escrever assim também, f de g de x. Joia, no momento eu só quero que você entenda isso. Eu tenho uma correspondência de domínio
contra domínio, depois domínio contra domínio, mas eu quero fazer esse caminho direto. Eu não quero passar e depois ir, passar e depois ir. Eu quero pegar direto. A esse processo de direto eu estou chamando de função composta. Beleza, eu não fiz nenhum exemplo numérico. Isso aqui é a notação de função composta. Isso aqui também. Ok. Mas vamos considerar um exemplo numérico? Vamos supor que você tenha a função... Exemplo. Você tem a função f de x igual a 2x. E você tem a função gx igual a x ao quadrado. Beleza. Aí eu quero que você faça f composta com g de x. Bom, essa notação aqui, ela seria a mais formal. Porém, a mais viável para você fazer cálculo é a segunda. É onde você escreve f de g de x. Observe essa estrutura aqui agora. Essa estrutura nada mais é, vou colocar entre aspas, do que o f de alguma coisa. E o f de alguma coisa, que no caso é o meu f de x, se eu colocar o f de 1, por exemplo, no lugar do x eu tenho que substituir por 1. Se eu colocar f de 2, no lugar do x eu tenho que substituir por 2. Então, aqui dentro eu tenho g de x. Então, na minha função f, onde tiver x, não é o f de x, eu vou substituir por g de x. Então, aqui eu vou colocar o g de x. Então, eu terei f de g de x é igual, no lugar de x eu coloco g de x. Então, vai ficar 2 vezes g de x. Beleza? Mas quem é o g de x? X ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes x ao quadrado. Essa função aqui é a composta de f com g. Detalhe, se eu quero que você... Vou chamar isso aqui de A. Se eu quero que você agora faça g composta com f, como é que vai ficar? Mesma coisa. G de f de x. O que é que muda? Agora eu não vou substituir mais o meu f, o g, e sim o f. Então, vai ficar era x ao quadrado. Então, vai ficar f de x ao quadrado. Mas quem é f de x? 2x. Então, vai ficar 2x ao quadrado é igual a 4x ao quadrado. Nota que a função de f composta com g deu 2x ao quadrado. Porém, a função de g composta com f deu 4x ao quadrado. Então, generalizando, a gente tem que, em geral, vou apagar isso aqui, que está muito bonito. Tira logo o print. Tirou, ok. Primeira coisa que a gente deve memorizar essa propriedade é que, geralmente, as funções compostas não têm a propriedade comutativa. Então, vamos anotar isso aqui. Propriedade 1. Ela não obedece... Vou escrever assim, não. Vou escrever, em geral, não são comutativas. Existem casos que são. Em geral, temos f composta com g diferente de g composta com f. Ok. Não esqueça disso. Mas aí o que a questão pode te pedir também? Ela pode te dar duas funções. Vou fazer o exemplo, se for o exemplo 1, letra A e B. Vou fazer o exemplo 2. A questão pode te dar duas funções. Eu quero f de x menos 2. Vou te dar g de x. Supor aqui 3x menos 1. E aí a questão quer que você encontre o domínio, vamos fazer isso, de f de x, g de x, f composta com g, g composta com f. Pronto. Joia. Vai pedir para você determinar o domínio. A imagem não é tão interessante no momento. Então, primeiro,
Para determinar o domínio dessa é bem tranquilo, mas para determinar o domínio dessa e dessa, primeiro eu vou ter que fazer a composição. Beleza? Vamos lá então. O processo é análogo, certo? É como se eu estivesse substituindo um número. Então eu tenho, por exemplo, vamos fazer a composta de f com g. Fazer essa aqui. F composta com g de x é a mesma coisa que f de g de x, que é a mesma coisa. Se você achar mais conveniente, pode já substituir o g de x aqui, que seria 3x menos 1, certo? Isso é irrelevante. Então eu tenho a função f é a raiz de quem tiver dentro do parêntese a ao quadrado menos 2. Então vai ser g de x ao quadrado menos 2. Isso vai dar a raiz de... Quem é g de x? 3x menos 1 ao quadrado menos 2. Agora, vamos fazer alguns lembretes aqui, né? Porque aqui, nesse momento, nesse estágio, eu tenho o que eu chamo de produto notável. Ih, ficou horrível isso aqui. Então, vamos relembrar um pouquinho do produto notável. Ó, eu tenho, nessa formatação, a menos b ao quadrado. Quem é isso? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ah, não tenho como decorar isso, não tem problema. Usa a propriedade de potência. Quem é a menos b ao quadrado? É a menos b vezes a menos b. Faça distributiva, vai dar a mesma coisa, certo? Quem é a mais b ao quadrado? A ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. E uma coisa também importante é o produto da soma de dois números pela diferença, que vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Dá uma notada nisso, certo? Dá uma praticada, isso é um pouco importante. Pronto, tirou o print? Tirou, joia. Vamos continuar. Apaguei. Então vamos desenvolver esse produto notável aqui. Como é que vai ficar? Primeiro termo ao quadrado, só essa parte aqui. Então, 3x ao quadrado, isso dá 9x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro termo? 3x vezes o segundo é 1, mais 1 ao quadrado, menos 2. Beleza, maravilha. Isso vai dar 9x ao quadrado, menos 6x, 1 menos 2, menos 1. Pronto. E aí está feito. Essa função aqui é a composta de f com g. Se eu quiser agora compor g com f, o processo é análogo, certo? Você vai fazer g de f de x, substituir na função g, e aí acabou. Vamos fazer também. G, fazer de azul para ficar mais bonito. Pelo menos não é verde, não é a cor do Palmeiras. G de f de x, isso é a mesma coisa aqui. Quem é g? 3x menos 1. Então, 3x. Quem é o x? F de x. Quem é f de x? X ao quadrado, raiz de x ao quadrado, menos 2. Cadê g? Cadê g? Menos 1. Beleza. Mas eu tinha que te pedido para você me dar o domínio. É isso que eu vou cobrar nos exercícios de vocês, certo? E para fazer o domínio, é simples, é só lembrar. O que tiver aqui dentro precisa ser maior ou igual que zero, porque é uma raiz. E aqui é a mesma coisa. Então aqui precisa ser maior ou igual que zero. Vamos fazer esse aqui? Eu preciso ter x ao quadrado menos 2, fazer aqui bem apertado. Dentro que está dentro da raiz, certo? Deixa eu até circular ele aqui. Preciso ter x ao quadrado menos 2 maior ou igual que zero. Como é que resolve isso? Normal, certo? Resolve que nem se fosse uma equação do segundo grau. Então, x ao quadrado menos 2 igual a zero. Passa para lá. X ao quadrado igual a 2. X igual... Opa, cuidado, ok? Mais ou menos a raiz de 2. Então, desenha a parábola. A concavidade dela é para cima. Menos raiz de 2 mais ou menos aqui. Raiz de 2 mais ou menos aqui.
e a parábola está mais ou menos assim. Onde que essa função é maior que zero? Aqui embaixo não é. Deixa eu só apagar isso aqui. Aqui embaixo ela não é. Então, eu excluo essa parte e a função ela é maior que zero quando x for maior que raiz de 2 ou quando x for menor que raiz de 2. Ou igual, que eu quero maior ou igual que zero. Conclusão, o domínio dessa função seria domínio de, chamar de h, para a gente não ter que repetir muita coisa. O domínio de h seria x que pertence aos reais, tal que, ou pode ser a barrinha em pé, o x ele é maior ou igual a raiz de 2, ou x ele é menor ou igual que menos raiz de 2. Mas isso aqui a gente já viu quando a gente estudou em equação, certo? Tá bem tranquilo. E essa aqui é a mesma coisa, você vai resolver a equação, achar duas raízes, a parábola vai estar para cima, x vai ser maior que alguma coisa, menor que alguma coisa, e aí está o domínio. Se for aqui, aqui deu igual, né? Porque esse menos 1 aqui, e esse fator menos 3, ele implica na imagem, não no domínio. Então tá jóia. Eu quero que você fixe o seguinte, aquele processo de passar direto, e essa propriedade aqui que não é, geralmente não é igual. Ah, mas assim, precisa ser sempre o contradomínio de um precisa ser sempre o domínio da outra? Não. Basta que o contradomínio de um esteja contido no contradomínio da outra. Pode ser um conjunto maior, certo? Por exemplo, eu poderia ter A, B, só que esse B poderia estar dentro de um conjunto maior, C, que seria o domínio da outra função. Também eu posso fazer a composição. Fazer mais alguns exemplos? Lembra que a gente está trabalhando com a definição 1, certo? Vou fazer, deixa eu pensar. Exemplo 3. Vamos supor que eu te dou a função f de x igual a x ao quadrado. E eu te digo que f composta com g deu, sei lá, deu x ao quadrado menos 2x mais 1. E daí a pergunta, vai dar certo isso, meu Deus? Vai? Vai. E a pergunta é, quem é g de x? Pronto, basicamente é isso que cai no concurso. Ele já deu a composta e agora ele quer uma das funções envolvidas no processo. Mas é a mesma coisa. Ó. Como é que calcula isso? F composta com g é a mesma coisa que f de g de x. Qual é o problema? O problema é que eu não tenho g de x, mas eu tenho f, certo? Então vai ficar, quem é o f? X ao quadrado, mas quem está dentro do parêntese? G de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. E agora como é que eu saio daqui? Bom, deixa eu só recopiar. Eu tenho gx ao quadrado igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Você tem que colocar aqui dentro uma função que, quando eu desenvolver o meu expoente, que é um produto notável, eu revisei, gere essa. Certo? Bom, como é que você faz isso? Vamos pensar. Uma das formas é, se essa função daqui, expandida, tem que chegar nessa, eu posso fazer o contrário. Eu posso colocar essa minha função nessa formatação. Quando eu conseguir colocar aqui alguma coisa ao quadrado, aí eu consigo igualar a g. Bom, vamos lá. E como é que eu faria isso? Um método simples é eu pegar essa minha equação e fatorar. E como é que fatora? Achar as raízes, certo? Achar raízes disso é fácil, né? Eu posso usar a Bhaskara, sem nenhum problema, a gente já aprendeu. Ou posso usar aquele método, dois números que multiplicando deu o valor de C. O C, no caso, é 1. Dois números para multiplicar e dar 1 só pode ser 1 vezes 1. E que somando deu o oposto de 2. O oposto de menos 2. O oposto de menos 2 é 2. Então, as raízes são 1 e 1. Conclusão. Quando eu for fatorar isso aqui, ele vai ficar x menos 1 vezes x menos 1. Em outras palavras, x menos 1 ao quadrado. Se você desenvolver isso aqui, vai dar a mesma coisa, porque vai ficar quadrado do primeiro
x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x, mais o segundo ao quadrado, 1. Conclusão, eu cheguei no estágio que eu obtive g de x ao quadrado igual a x menos 1 ao quadrado. E aí, compara essas duas coisas. Quem que é g de x, então? Ó, o quadrado vai ficar tipo irrelevante, certo? Então, g de x é x menos 1. É um problema similar, porém um pouco diferente, porque aqui eu não pedi para você compor. Eu já te dei a composição e pedi uma das funções envolvidas no processo. Joia? Então, vale a pena você revisar essas propriedadezinhas daqui. Beleza? Fazer mais exemplo. Bom, essa propriedade é importante. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer uma composição com modular. Vamos supor que agora você tem o exemplo 4. Você tem a função f de x igual a x menos 1. Não, x só. Eu tenho g de x igual a x ao quadrado. Bom, isso aqui é muito importante. Vamos pensar que essas duas funções, elas estão definidas de R em R. O que é isso, professor? Reais em reais. Só que essa daqui eu não posso mandar um número negativo. Então tem que ser os reais não negativos. Beleza. Mas a imagem dela também vai ser um real não negativo. Pronto, beleza. Eu quero que você faça para mim a função f composta com g. Ah, moleza. É f de g de x. Então vai ficar, quem é f? Raiz de x. Mas quem é x? Quem é g? X ao quadrado. Aí eu corto, né? Opa, corta não, certo? Infelizmente você não corta nada. Você está com o piloto na mão e não a faca, certo? Então, essa resposta aqui seria raiz de x ao quadrado. Eu vou apagar isso aqui. Vamos deixar definido nos reais. Agora, por que eu não posso cortar? Lembra que eu fiz essa observação na aula passada. Eu te disse que isso aqui não é a mesma coisa que isso. Bota isso na cabeça. Se fosse a mesma coisa, eu não precisaria escrever duas vezes. Então, não é a mesma coisa. Agora, se eu disser que o x é maior ou igual que zero, aí eu posso escrever assim. Mas aqui está aberto. Nota que eu apaguei o domínio. Então, x pode ser qualquer um. X pode ser menos 1. Se for menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Tem raiz. Mas se você corta, você está dizendo que a raiz de menos 1 ao quadrado, por exemplo, deixa eu fazer aqui para ficar mais claro, a raiz de menos 1 ao quadrado é menos 1. Não existe raiz negativa, certo? Então, essa função, ou você escreve ela assim, não tem problema, ou você pode escrever ela assim. O fato é que eu saí de duas funções, aparentemente. Uma função que tem uma raiz, uma função racional, e uma função que é quadrática, do segundo grau. E dessa composição aqui, eu cheguei numa função composta. Vamos relembrar o gráfico? A gente viu isso na aula passada, algo desse tipo. Certo? Então, nota que essa função aqui, se eu mandar 1, a imagem é 1. Se eu mandar menos 1, a imagem é 1. Então, não poderia cortar e dizer que a imagem simplesmente, depois que eu cortasse, é x. Porque se eu disser que é x, beleza, 1 vai dar 1, mas menos 1 vai dar menos 1 e não existe raiz negativa. Joia! E se você fizer a composta, vou apagar isso aqui. E se você fizer a composta f, agora g, composta com f, isso é a mesma coisa que g de f de x, x ao quadrado. Então, vai ficar agora raiz de x ao quadrado. É a mesma coisa? Sim ou não? Posso botar para dentro? Não. O que eu não posso fazer aqui também, novamente, é cortar, porque daí o x pode dar algum probleminha, certo? Mas essas funções elas não são teoricamente iguais, respeitando novamente a propriedade. Mas beleza, certo? Tranquilo, tranquilo. Tá aí vários exemplos
certo? Para você praticar muito. No próximo bloco eu vou fazer mais alguns exemplos e depois a gente responde alguns exercícios. Eu quero que você compreenda, primeiramente, nessa aula, a definição que eu tenho domínio, contradomínio, aí desse contradomínio gera o outro domínio da função, passa a ser o outro domínio da função indo para a imagem. Então, quando eu pego o caminho direto, aí eu tenho uma composição de função que geralmente não é comutativa. Beleza? Pratica aí os exercícios, anota a tua dúvida que a gente vai esclarecer tudo nas nossas lives. Valeu!